Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar em teu grandioso ser, o céu de estrelas vejo admirado a declarar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma a ti, ó meu Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Tua palavra veio revelar-me o algo que eu devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma a ti, ó meu Senhor, quão grande és tu. Olá, prezado ouvinte! Convido você para um momento de oração. Querido Jesus, queremos te pedir para que tu abençoes o ouvir da tua palavra, Senhor. Que tu faças com que essa palavra prospere e produza bons frutos em nós. Que assim, Senhor, também tu nos ajudes a praticarmos ela, em teu nome. Amém. Querido ouvinte, o tema do nosso culto de hoje é vingança ou perdão. Para isso, convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 50, os versículos 15 a 21. Passo a ler. Vendo que seu pai estava morto, disseram entre si os irmãos de José: E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Por isso mandaram dizer a José: Antes de morrer, teu pai expressou essa vontade. Assim falareis a José: Perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras perdoar o crime dos servos do teu Deus, Deus de teu pai. E José chorou ouvindo as palavras que lhe disseram. Vieram os seus próprios irmãos e, lançando-se aos seus pés, disseram: Eis-nos aqui como teus escravos. Mas José lhes disse: Não tenham medo. Acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida a um povo numeroso. Agora, não temais, eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. Ele os consolou e lhes falou afetuosamente. Até aqui a leitura
do texto bíblico. Querido ouvinte, você já foi injustiçado ou até mesmo cometeu alguma injustiça? Eu acredito que se pararmos para ouvir histórias, todo mundo poderá relatar um caso onde se sentiu injustiçado ou foi injusto com alguém. O caso é que José, ele foi injustiçado. E os irmãos dele foram injustos com ele. E se pararmos para analisar, todos nós um dia talvez já fomos injustiçados ou fomos injustos, porque nós vivemos num mundo decaído, de pecado. Mas será que isso tem solução? Vamos ver o que aconteceu na história do José. José, ele era o queridinho do papai. Jacó amava muito mais a José, que era o filho da velhice dele, do que a seus irmãos. E por isso, José ganhou uma túnica de presente. E os seus irmãos, obviamente, ficaram com inveja dele. Mas não só isso. Há outro fator que fez com que os irmãos dele ficassem com mais raiva ainda. Ele teve 2 sonhos, que eram, na verdade, uma revelação que Deus deu para José. Mas esses sonhos, eles foram mal interpretados. Eles foram interpretados como uma arrogância por parte do José. E então, certo dia, os irmãos de José planejaram matar ele. Mas Rúben, um dos irmãos, disse: não vamos derramar sangue, vamos jogar ele aqui num poço. Então lançaram ele num poço. Passando uma caravana de ismaelitas, tiveram outra ideia. O que adianta deixar ele aqui? Vamos ganhar dinheiro com ele. Então eles venderam o José para essa caravana. Essa caravana foi até o Egito e lá no Egito, José foi vendido como escravo para Potifar, o comandante dos guardas do faraó. Lá na casa de Potifar, José, ele se destacou. A Bíblia fala que Deus estava com José. Apesar de toda a injustiça que ele estava sofrendo, Deus estava com José. E por isso que então até mesmo a casa de Potifar prosperou. Só que tem um porém. José foi mais uma vez injustiçado. O que aconteceu dessa vez? Ele foi acusado de adultério. A esposa de Potifar disse que ele tinha cometido adultério com ela, mas era uma mentira. E então, o Potifar acreditou nessa mentira e colocou o José na cadeia. Durante esse tempo na cadeia, ele interpretou mais alguns sonhos. Eu não vou me delongar aqui, né? Mas se você quiser ler a partir do capítulo 42 em diante na sua casa, a história ela continua, né? E José, ele na verdade, ele foi preso e por fim o faraó teve um sonho no qual o José interpretou esse sonho. E nesse sonho dizia que haveriam 7 anos de grande fartura e 7 anos com muita fome. Então, para se preparar para esse tempo, o faraó escolheu alguém que fosse sábio para administrar o Egito
se preparando para o tempo de fome. Ninguém melhor do que José. Então, José, ele foi colocado como administrador. Ele só estava abaixo do cargo de Faraó para então se preparar para esse tempo de fome. E quando finalmente chegou o período de fome, as cidades vizinhas, elas foram lá para se suprirem para terem mantimentos. E então, os irmãos de José também foram para lá. Agora, os irmãos de José tinham que encarar ele frente a frente. Meus queridos, como eu falei, quem quiser pode continuar lendo essa história em casa. Mas depois a família de José foi morar toda no Egito, inclusive o pai dele, até chegar esse momento em que a gente leu na Bíblia, em que o pai do José faleceu, o Jacó, e os irmãos dele então acharam que talvez o José iria se vingar deles, né? Mas olha que interessante, né? Eles inventaram inclusive uma mentira dizendo que o pai deles tinha pedido para que eles fossem perdoados, né? Mas na verdade isso foi uma mentira que eles contaram porque eles estavam com medo. E o José, então ele respondeu o seguinte: não tenham medo, acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. Ou seja, José entendeu o propósito de Deus, de que toda aquela injustiça tinha acontecido para um bem maior, de salvar muitos dessa fome que viria. E ele então não se colocou no lugar de Deus. Querido ouvinte, isso nos faz lembrar de Jesus Cristo. Ele sofreu injustiças, numerosas injustiças, para salvar numerosas pessoas. E diferente do José, Jesus Cristo é Deus. Ele é o único que poderia dizer: eu não te perdoo. José não poderia se colocar no lugar de Deus, porque afinal ele é humano. Mas Jesus Cristo tem esse poder. Ele poderia dizer: não, vocês não merecem o perdão. Vocês se rebelaram contra Deus e não merecem o perdão. Mas, querido ouvinte, Deus não faz isso. Ele nos ama. Ele nos ama tanto, Jesus Cristo nos ama tanto, que ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, se Jesus Cristo, sendo Deus, ele se esvazia dele mesmo para ser obediente a Deus, quem somos nós em não querermos obedecer a Deus? Quem somos nós em não querermos ser servos, em não querermos perdoar o nosso próximo, aquele que nos ofendeu? Sim, às vezes há situações nas nossas vidas que a gente fala o seguinte: já chega, não quero mais aturar isso, eu já falei tantas vezes com essa pessoa, e a gente fica de fato
magoados ou ofendidos. Mas há sempre o caminho do perdão. E uma das coisas que Jesus Cristo fez foi sofrer. Ele foi maltratado, cuspiram nele. E ele mesmo assim se esvaziou dele mesmo, mesmo sendo Deus, para que a justiça de Deus Pai se cumprisse nele. Ou seja, a ira que deveria cair sobre nós, a ira de Deus Pai, que deveria cair sobre nós, ela caiu sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é a nossa justiça. Jesus Cristo, então, é a nossa pureza. Eu estou aqui citando um dos pais da igreja, o Ambrósio. Jesus Cristo é a nossa justiça, Jesus Cristo é a nossa pureza. Sim, Ele é a nossa justiça, porque a nós foi dado a carta de liberdade, enquanto em Jesus Cristo caiu a punição. E como então nós, talvez você esteja pensando, eu fui injusto. Então, o que nós deveremos fazer? A nossa atitude é de ir lá pedir perdão. E outra questão, permanecer em Cristo. O bom fruto do cristão, ele só pode ser produzido se a gente permanece em Cristo. Sem mim nada podeis fazer, é o que Jesus Cristo fala lá no Evangelho de João. A videira verdadeira é Jesus Cristo, nós os ramos, a gente precisa estar conectado com Jesus Cristo para que a gente produza bons frutos, inclusive de justiça. E esses frutos, eles só serão produzidos se a gente estiver conectado com Ele. A gente só vai conseguir perdoar o outro verdadeiramente se a gente estiver em Jesus Cristo, e a gente só vai conseguir receber, principalmente isso, receber o perdão, se a gente estiver em Jesus Cristo. Lá em 1 João 9 diz, se confessarmos todos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda maldade e injustiça. Então, confissão de pecado, arrependimento, mudança de vida, isso é possível em Jesus Cristo. E por que é possível? Porque afinal Ele prometeu. Jesus Cristo, Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel à palavra dEle. Não é porque nós conseguimos fazer alguma coisa para merecermos o perdão de Deus. Não é por causa disso, é porque Jesus Cristo é fiel à palavra dEle. Então, se Ele prometeu, a nossa atitude é realmente, ou deveria de ser, a de confiar em Jesus Cristo, porque Ele, sim, Ele nos limpa de toda maldade e injustiça. E se Ele nos limpa, então a gente deveria ter essa atitude de perdão em relação ao nosso próximo. Porque assim como se fala no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Então, Cristo, Ele nos perdoa se a gente também tiver essa atitude de perdão com o nosso próximo. Mas o contrário também é verdade. Se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. E isso é algo muito sério, né? Então, a gente sempre precisa permanecer em Cristo e clamar para que Ele nos ajude a, de fato, perdoarmos o nosso irmão.
E se a gente estiver sofrendo alguma injustiça, olhe para Jesus Cristo. Ele também sofreu. Ele sofreu por amor a nós. Então, às vezes, é difícil a gente sofrer alguma injustiça? Sim, é difícil. Mas quero terminar aqui citando 1 Pedro 3, 17 a 18. Porque é melhor que sofras fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Eu lembro aqui de um professor, Klaus Schwab, que um dia citou a seguinte frase. Ele falou essa frase em sala de aula. Nós vamos ser consumidos. Nós seremos consumidos ou pelas coisas do mundo ou pelas coisas de Deus. Ou seja, nós vamos sofrer. De alguma forma, nós vamos sofrer. E é melhor permanecer em Jesus Cristo, sabendo que a nossa vida aqui, ela vai passar, mas Deus é eterno. E assim eu também quero citar um versículo de 1 João 2, o trecho ali de 15 até o capítulo até 17, que diz: o mundo e os seus desejos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o orgulho da vida, tudo isso passa, mas Deus, Ele é eterno. Então não adianta nada a gente se prender às coisas vazias deste mundo, o orgulho da vida, os desejos carnais, os desejos dos nossos olhos, mas permanecer em Cristo, sabendo de que Ele é eterno, e como Ele é eterno, nós temos uma esperança que vai para além desta vida, que é essa esperança de que um dia nós estaremos também junto com Deus, né? E Ele, então, quando Ele voltar para buscar os seus, nós estaremos na presença dEle. Querido ouvinte, assim, gostaria de terminar essa mensagem deixando esse desafio. Se você tem algo ainda a ser resolvido com o seu próximo, tenha humildade em fazê-lo. Se você sente que isso ainda é um peso no seu coração, mas que você não consegue fazer isso de forma pessoal, então deixa nas mãos de Deus. Deixa e tenha certeza do perdão de Deus na sua vida. Confissão, arrependimento gera mudança, traz leveza para a nossa vida. Isso até mesmo pessoas que não creem sabem que o perdão, ele faz isso na nossa vida. Ele gera leveza. Então, meus queridos ouvintes, que vocês possam permanecer em Cristo e ter essa atitude. Amém? Gostaria de convidá-los também para ainda um momento de oração. Querido Jesus, que Tu possas cuidar, ó Deus, de cada pessoa que ouviu essa palavra. Ajude-nos e livra-nos de tentações mil. Ó Deus, que a gente possa olhar para Ti, que é eterno. E se a gente tem alguma dívida, Senhor, com o nosso próximo, que Tu ajudes a resolver essa questão, confiando de que Tu és a justiça e de que a gente não precisa fazer isso com as nossas próprias mãos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e o Teu perdão concedido a nós na cruz,
de forma tão imerecida, Senhor, de forma que Tu sofreste tanto por nós, Senhor, que Tu possas, ó Senhor, nos lembrar disso e nos dar ânimo e alegria no nosso dia a dia. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não fez que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não fez que sou